Como superar os traumas de infância? Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Marcos, sou psicólogo. Meu trabalho consiste em te ajudar a desenvolver a personalidade necessária para que você possa enfrentar os desafios diários, vencê-los e ter uma vida ordenada. Porém, muitos de nós, muitos dos nossos desafios dizem respeito a esses traumas de infância. Muitas pessoas se percebem com a vida travada, se percebem com uma vida de fato estagnada e apresentam as justificativas para essa estagnação de vida nos traumas da infância. E afinal de contas, se nós não superarmos eles, nós não vamos conseguir avançar na vida. E por isso que eu quero conversar contigo ao longo desse vídeo. Desde já, uma coisa que eu quero te dizer, eu tenho produzido vídeos aqui para o canal muito numa perspectiva de partilha, de conversa, de orientação, Trago aqui pontos importantes de orientação, conceitos da psicologia que vão te ajudar nesses temas que eu estou trazendo. Por isso que ter também esse teu feedback na conversa, ou seja, se você puder compartilhar nos comentários um pouco de como que esse tema te alcança, dos desafios que você passou, é fundamental para quê? Para que em outros vídeos de outras conversas eu quero voltar em alguns comentários e com isso poder te responder, ou seja, fazer desse canal também um espaço de conversa, ou seja, fazer desse canal um espaço de conversa, não um espaço somente onde eu vomito uma série de conteúdos. Afinal de contas, qualquer conteúdo você encontra de muito aqui nesse YouTube e tudo mais, mas um conteúdo que dialoga com você só vai encontrar aqui no meu canal. Então vamos lá, para falar dos traumas da nossa infância, eu quero trazer aqui 4 pontos muito importantes que são fundamentais para que a gente possa superar. A primeira coisa, já não é nenhum desses 4 pontos, mas a primeira coisa que a gente precisa entender que a nossa vida, ela é marcada por experiências, de um modo geral. Eu tava lendo um livro, ele não tá nem aqui na minha prateleira, ficou em casa, porque eu tô fazendo esse estudo de casa, onde eu tô com mais tempo para fazer esse estudo. E nesse livro, ele fala sobre os processos psicológicos básicos, de uma maneira geral. E quando ele vai falar da memória, ele vai falar que a memória não é somente um espaço, não tem somente a capacidade de nos fazer registrar acontecimentos. Por exemplo, você está assistindo aqui o vídeo hoje, o vídeo agora. Daqui a, 2 horas, 3 horas, tudo bem, se você se esforçar, você vai lembrar do ocorrido. Poxa, eu assisti o vídeo do Marco há umas 3 horas atrás. Isso é a primeira coisa. Mas a nossa memória, ela é principalmente capaz de registrar a experiência que nós tivemos. Muito mais do que somente aquela fotografia. Mas nós registramos a experiência, todos os elementos que estiveram presentes dentro daquele fato. Ou seja, nós não recordamos só o fato. Nós recordamos os sentimentos que nós tivemos no fato, nós recordamos as circunstâncias, nós recordamos os impactos das circunstâncias, nós nos recordamos como que nós lidamos com esses sentimentos. Por quê? Porque tudo isso engloba a experiência como um todo. E por isso que nós registramos na nossa vida, na nossa memória, experiências intensas, elas ficam mais fáceis de serem registradas, e experiências intensas de caráter positivo ou de caráter negativo. Então, vejam só, isso que é muito importante. E por que a gente sempre associa isso com a infância? Porque na infância é onde nós temos um menor freio. Por confiarmos mais nas pessoas quando somos crianças, por termos a dinâmica de confiança dos nossos pais, por termos pouco tempo de vida, não termos passado por tantas frustrações, nós temos mais experiências na nossa infância, e ali na nossa adolescência e tudo mais, quando a gente está desafiando o mundo. À medida que a gente vai ficando adulto, é óbvio que a gente pode ter uma outra não, é óbvio que a gente pode ter experiências, fatalmente, mas essas experiências, elas entram num campo mais de controle, porque você começa a prever a experiência que você vai ter. Por exemplo, eu sei o que eu vou ter se eu sair para jantar com a minha esposa, porque você está fazendo uma escolha com base em experiências passadas. É muito comum, por exemplo, pessoas adultas serem menos abertas a novidades do que crianças. Porque a criança está nessa dinâmica de confiar, o adolescente está nessa dinâmica de confiar, de se lançar a novas experiências, coisas que pessoas adultas, em vista das próprias marcas da vida, são já mais travadas com isso. E por sermos abertos a novas experiências quando somos crianças, o que acontece? Nós vamos vivenciando mais coisas. Naturalmente você vai vivenciando mais coisas. E coisas essas que vão
te marcando, que vão sendo depositadas na sua memória, que não é somente capaz de registrar fatos, mas a sua memória registra toda a experiência que engloba os sentimentos, as circunstâncias, o ambiente, os significados de tudo aquilo que você viveu. Ou seja, quando nós nos percebemos meio que travados para realizar uma ação nova por conta de uma experiência negativa no passado, por conta de um trauma no passado, a primeira coisa que eu preciso entender é o quê? Esse trauma ele ficou registrado na minha memória não somente como um fato, mas ele ficou registrado na minha memória como uma experiência afetiva negativa. Por isso que não adianta só revisitar o fato do tipo assim, meu pai me abandonou. Eu terminei o namoro. Pronto, foi só isso. Não, não é só isso. Não é só isso. Porque no momento que esse fato aconteceu, você não vivenciou só isso. Só seu pai não falar mais com você. Você não vivenciou só um término de namoro. Você vivenciou uma série de coisas que foram desdobradas por conta desse fato que aconteceu. E aí, ter clareza disso é fundamental para que você tenha primeiro paciência consigo mesmo, dentro do processo de trabalhar os seus traumas do passado. É o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para você. É preciso ter paciência. Eu quero superar os traumas do meu passado. Quero. Você já está assistindo esse vídeo. Você chegou aqui, você chegou já até aqui. Eu estou fazendo questão de fazer vídeos mais longos, mais explicados, justamente para qualificar o teu entendimento. Então vamos lá, você já chegou até aqui. Beleza, então é sinal de que você quer trabalhar. Você não é só uma pessoa que está passando o vídeo aqui no YouTube. Não, você quer trabalhar. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Ter paciência consigo mesmo. Porque você vai chegar um momento, o próximo passo, né, é o passo de revisitar. Só que você não vai revisitar, tipo assim, qual foi? Bora lá, me diz aí, qual foi o fato? Foi isso, pronto. Não. Você vai revisitar todo o jogo de experiências. Tem uma metodologia na prática clínica que é chamada psicodrama, né, que é uma metodologia fantástica, onde o psicólogo, o profissional que conduz, né, a dramatização, ele cria justamente isso, a dramatização, né, a cena, para que você possa reviver a experiência da cena de maneira controlada e com isso, né, enxergar os teus movimentos, perceber os teus movimentos, perceber o que é que mais te marcou, quais foram os movimentos que mais te marcaram e por aí vai. Só que a gente sabe que isso é difícil. A gente sabe que quando eu vou reviver uma experiência, toco em coisas que eu não queria tocar, mexe muito mais comigo. Então, o que é que eu preciso fazer? Né? Eu preciso ter paciência comigo mesmo. Se eu não tenho paciência comigo mesmo nesse processo de transformação, eu vou ali, não, é isso mesmo, e nem revisito, nem ressignifico. Então, primeiro tópico, ter paciência consigo mesmo. Segundo tópico, para que você possa superar traumas de infância, você precisa revisitá-los. Você precisa fazer um processo de reaproximação daquela experiência tida. Não que você precise voltar, conversar com todas as pessoas. Às vezes as pessoas nem estão vivas mais, né? Você não consegue conversar com as pessoas que talvez, sei lá, estavam ali naquela circunstância que te machucou, que te trouxe um trauma, né? E quando eu falo infância, não necessariamente só infância, né? É adolescência, entre outros momentos da vida. Mas é só, você não vai conseguir conversar com as pessoas, talvez. Talvez você não tenha acesso a essas pessoas, né? Por uma série de circunstâncias. Mas de alguma maneira você vai precisar se aproximar daquela experiência, que não é reproduzir a experiência, diga-se de passagem também, né? Se reaproximar é o quê? É contar a história, é contar para alguém de sua confiança, progredir nessa contagem, né? nesse relato dessa história. Sabe, você não precisa ir lá direto ao ponto, não, você pode ir circundando, vai se aproximando. Você pode utilizar recursos externos como um desenho, como uma carta, como sei lá, um gráfico que você pode desenhar, né? Gráfico não é a melhor palavra, mas sei lá, um mapa mental que você pode utilizar para organizar as suas ideias. E aí você vai se aproximando do fato. Ou seja, é preciso revisitar. É preciso revisitar. E esse revisitar está intimamente ligado com o primeiro passo, que é ter paciência consigo mesmo, porque você não vai fazer isso da noite para o dia. Você não vai revisitar da noite para o dia. Então, utilizar desse recurso, né, de revisitar com paciência é fundamental. À medida que você revisita, você vai para o terceiro passo, que é o quê? Que é, tendo revisitado a experiência toda, ou seja, já não é mais tão custoso para você voltar à memória disso, você já conseguiu ultrapassar essa barreira. O terceiro passo é tentar enxergar essa experiência por outros ângulos. Muitas vezes nós estagnamos a nossa vida porque
olhamos para os acontecimentos negativos do nosso passado pelo mesmo ângulo, pela mesma perspectiva. Não conseguimos enxergar outras perspectivas que foram reais, que não só foram possíveis, melhor dizendo, mas que foram reais e que eu preciso enxergar pela ótica delas. Por exemplo, você tem seu pai e sua mãe, que eles precisavam passar o dia todo trabalhando e você ficava só. E por ter ficado só, sei lá, você caiu, né, em casa, passou por um pequeno acidente, né, pode dizer um acidente assim, ficou sozinho e ficou muito triste porque se machucou consideravelmente e seus pais não estavam lá e você ficou aquele tempo de dor sozinho até que alguém chegasse e lhe socorresse, né? Ok, maravilha, pô, ok, esse é o fato, né? Esse é o fato, show de bola. O que é que você pode ter configurado? Os meus pais me abandonaram. Os meus pais não estavam comigo num momento difícil, logo eu não consigo contar com ninguém. Você criou essa linha de raciocínio. Você criou isso. Não posso contar com ninguém porque quando eu contei, eles não estavam lá. Beleza, e aí você reproduziu isso para todas as suas relações. Ok. Quando você volta pro seu passado, você pode revisitar isso de outro ângulo. Que é o quê? Por que meus pais saíram? Eles precisavam trabalhar. Qual é o contexto? Pô, eles precisavam trabalhar. Se eles não trabalhassem, não tinha comida em casa. Então, eles precisavam, eles não tinham outra opção para estar comigo ali. Foi uma fatalidade o que aconteceu? Foi. Né? Foi uma coisa que, sei lá, não tem como assim, fugir? Não tem o controle? Não tem controle. Eles precisavam estar em outro local, eles não podiam estar 100% ali. E foi justamente nesse período de ausência aqui. Só que aí, vamos lá, você interpretou isso. E você cristalizou a tua interpretação. Se você começa a olhar por outro ângulo, por outra via, você começa a perceber que outras interpretações são válidas. Não foi porque eles quiseram te abandonar, não. Eles precisavam não estar com você, né? Nem abandono. Quando você começa a olhar por outras perspectivas, e aí que eu dei uma perspectiva, você pode olhar para várias outras, né? Por isso que precisa ter paciência, por isso que precisa revisitar, para ter todos os dados do fato, né? Quanto mais dados, melhor, obviamente. Né? Você faz essa dinâmica. Qual é o outro ponto que você vai fazer? Né? Você vai buscar ressignificar. Ressignificar é pegar todos esses outros ângulos que você viu e fazer novas associações. Poxa, então quer dizer que se os meus pais tiveram que escolher entre sair para trabalhar, para ter dinheiro e trazer comida para casa naquele dia, ou ficar comigo, eles me amavam muito quando eles saíam para trabalhar, somente para poder ali buscar o nosso pão de cada dia, né? E trazer a comida à noite para casa, porque se eles não trouxessem a comida à noite para casa, não ia ter comida. Ou seja, você começa a ressignificar. Não é que você vai fantasiar, não é que você vai contar uma história que não aconteceu. Não, não é isso. Não é isso. Mas você vai olhar por outra perspectiva e vai ressignificar a tua história e vai transcender. E à medida que você ressignifica, você começa a ter novas atitudes. Porque até então as tuas atitudes eram pautadas por aquela história que tu contou pra ti mesmo lá atrás. Tipo assim, eu fui abandonado, eu sou assim, eu vou continuar assim. Quando você ressignifica, você percebe que você tem espaço para ter atitudes diferentes, apesar daquilo que aconteceu contigo no passado. Eu espero que esses 4 pontos tenham te clareado o pensamento, né, sobre uma série de coisas, né, sobre uma série de questões de trauma de infância. Mas quero te dizer que, tipo assim, às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, né, para trilhar essa jornada. Então buscar uma ajuda profissional é fundamental. Aqui no link da descrição desse vídeo você tem links, né, tem acesso à página onde você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Isso é um viés, né, um caminho. Você também tem um link onde, tipo assim, hoje a gente tem diversas tecnologias, né, que nos ajudam a vivenciar processos de autoconhecimento, como esse vídeo está fazendo com você, né, a partir de processos autoterapêuticos. Eu tenho um programa, o programa Ordem Amores, que te ajuda também a fazer essa jornada, né, a trilhar essa jornada, uma jornada autoterapêutica, né, de autoconhecimento. Caso você não tenha ali condições de contratar um profissional, de estar fazendo um acompanhamento terapêutico, esse programa é muito fundamental. O link vai aqui na descrição ou fixado nos comentários. Eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido ter mais clareza sobre como lidar com os traumas do seu passado. Se você gostou, se você se identificou, como eu te falei lá no início, partilhe aqui nos comentários, que eu tenho certeza que a tua partilha vai ser muito útil para que a gente possa continuar fazendo desse canal um espaço de conversa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos juntos, espero que eu tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima.